12 minutos, 19 graus, ó, subiu 1 grau a temperatura. Tomara que até o final do temática, eu espero que já tenha passado dos 20, né? Porque vem verão, por favor. Inclusive, agora nós vamos falar justamente sobre verão, mas nem só sobre verão, mas sobre algo que normalmente acontece no verão, que são as férias escolares. Aqui no Saúde e Bem-Estar, nós recebemos hoje a psicóloga Marina Duda para nos falar sobre esse momento de férias escolares, um momento muito aguardado pelas famílias, pelas crianças, mas que precisa organizar um pouquinho, não é, Marina? Um bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Veranense. Exatamente, é um momento muito aguardado para as crianças, alguns pais, né, com um pouco de ansiedade, de preocupação com esse momento, principalmente quem não consegue tirar férias nesse período, né, mas que depende da rede de apoio. Mas é muito, muito aguardado, né? Para aproveitar, para às vezes fazer um passeio diferente, curtir a família, né? Ficar mais juntinho, um momento importante. E justamente, como você disse, nesse momento das férias escolares, a rotina da criança muda, nem sempre os pais conseguem acompanhar, afinal, é bastante tempo, diga-se de passagem, né? Porque eles entraram em férias, a maioria na semana passada, entrou Sim, em ou na férias. anterior, né? É isso aí. E volta só realmente às atividades normais em fevereiro. Isso aí. É bastante tempo. Então, haja repertório, né, para dar conta de, principalmente crianças pequenas, né, que dependem mais dos pais, dar conta de suprir a demanda da criança de interação, que a escola, ela proporciona muito mais do que só a parte acadêmica, ela proporciona interação com outras crianças, brincadeira, gastar energia, né? Então, a gente tem que pensar que os pais precisam, os pais e cuidadores, né, porque às vezes a criança vai ficar com outras pessoas, precisam compreender essa mudança, né, que agora acontece nas férias, mas tentar manter uma rotina, tentar manter os horários de não precisa acordar cedo, né, também. Mas os horários de café da manhã, tomar um café da manhã, as rotinas de higiene, né? Porque às vezes eu vejo que, às vezes, algumas coisas se perdem quando não tem a organização do horário de escola, algumas coisas se perdem. Então, tentar manter as rotinas também é super importante para que as coisas fluam bem todas as férias e depois seja mais tranquilo voltar para a escola também, né? É um período que a criança tem que aproveitar, tem que se divertir, tem que descansar também, né? Principalmente as crianças que já estão mais no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né? Adolescentes, no caso. Aproveitar e descansar, mas também compreender esse descanso como um descanso ativo, em que não fica só deitado no sofá, mexendo no celular ou assistindo TV, né? Um descanso com atividades, com parte recreativa. Eu sei que tem aqui na cidade tem várias atividades que podem acontecer, né? Mesmo no período de férias. Nossos parques aqui, né, estão maravilhosos. A estrutura está muito boa e eu até falei com uns pais semana passada, mentira, foi segunda dessa semana que eu estava ainda atendendo, da importância de levar as crianças, né? Agora que os pais muitas vezes estão de recesso das empresas e tal, levar as crianças nos parques para interagir com outras crianças e também para se divertirem ali, ter um momento legal. Algo diferente, né? É isso aí, muito legal. Porque em casa acaba usando tudo que tu consegue, de joguinhos, enfim, outros tipos de brincadeiras, mas ir nos parques é muito bom, gasta uma energia, assim. Gasta uma energia, toma um sol, pega um ar fresco. É bem importante que esse período de férias a gente consiga refletir sobre repertório para que a criança interaja não só dentro de casa com os eletrônicos. Isso é a minha grande preocupação. Que as crianças fiquem nesse período em casa, mexendo no celular, assistindo TV, jogando videogame. Né? Eu gosto que os pais se organizem para, às vezes, ir na casa de um fulano, ir na casa do ciclano, ou ir levar as crianças num parque, na própria casa dos avós, né? Muitas vezes os avós são os cuidadores que estão ali disponíveis para quando os pais estão no trabalho e a criança está de férias.
Na própria casa dos avós é importante, e eu imagino que talvez vários avós estejam escutando aqui a gente nesse momento. É importante que a criança não fique só nos eletrônicos, só na televisão, né? Que a criança faça atividades, que a avó convide para fazer, ajudar no almoço, né? Botar a mesa, cortar alguma coisinha, né? Ou preparar alguma coisinha mais simples se a criança for menor. Que o vô convide para fazer alguma coisa, se o vô também está presente ali, né? Convide para ir no mercado ou para passear, para também fazer comida, porque tem muito vô que faz comida também, né? Que leve para a horta. A criança precisa desses momentos, dessa interação com os familiares e a gente precisa pensar em não só deixar nos eletrônicos. Porque eles, como que eu posso dizer assim? Eles convidam e eles chamam muito a atenção. Muito, são Então, muito convidativos. Acho que hoje o que tá, não só para as famílias, mas para os professores também, depois na volta às aulas, competir com isso, né? É complicado. Porque é difícil tu competir com um joguinho que aparece muita coisa, que tudo é muito rápido, muito instantâneo, né? É muito estímulo. E é um estímulo que ele é dopaminérgico, né? Então, ele inunda o nosso cérebro de uma busca por recompensa ali. Então, faz com que a criança fique cada vez mais ali nos eletrônicos, jogando. Então, é uma competição injusta. Concordo completamente com o que tu falou. Mas aí a gente vai da família conseguir colocar certas regras também, né? Regras e limites são importantes. Então, se pai e mãe colocaram certas regras e que levam até a casa dos avós, ou dos dindos, ou de quem for, combinar com esses adultos, que também são adultos e são cuidadores, de que essa regra continua nesse mesmo ambiente, né? Joga tanto por dia. É isso aí. Tem até aplicativos que controlam esse uso, né, dos eletrônicos, que conseguem limitar. O pai controla quanto tempo de uso a criança vai ter e tudo mais. Então, são ferramentas bem importantes, porque nas férias também a gente tem que pensar que é um momento de ócio da criança. No ano letivo, a criança vai ter suas obrigações, seus cursinhos, sua escola e tema e um monte de coisa que vai ocupar a cabeça da criança, e ela vai ter um tempinho que ela vai estar nos eletrônicos e tal. Mas no período de férias é um período de ócio. E a gente precisa aprender a lidar com o ócio, com coisas criativas e não só utilizando de aparelhos eletrônicos para suprir uma necessidade. Porque, por exemplo, né, se a criança, vamos falar assim, nessa primeira semana de férias, ela passa quase todo dia na frente de uma tela, seja de um computador, de uma TV, de um celular. Isso traz muitos prejuízos para essa criança. Com certeza. E acho que são bem visíveis. Né, pode, a longo prazo, a curto prazo, pode trazer até questões de sono, né? Se a criança fica até mais tarde nos eletrônicos. Algumas vezes questões de humor, porque, como eu disse, é um estímulo dopaminérgico que faz com que a criança queira cada vez mais. E aí, quando vem uma frustração de eu retirar um celular, porque nós temos que fazer alguma coisa, tipo, tomar banho, ou às vezes jantar, né? Sentar na mesa com a família sem o uso de eletrônicos, que é muito importante. Então, assim, às vezes pode vir uma desregulação do humor da criança, uma irritação da criança, porque ela não está fazendo aquilo que para ela é mais prazeroso, né? Então, manter a rotina e ter limites mesmo nas férias é muito importante. As férias é um período muito delicioso. Tem que aproveitar, tem que curtir. E eu acho que tem momento também para usar os eletrônicos. A gente não tô demonizando eles, né? A gente tem um momento de filme com a família. Toda a família vai assistir um filme. Ontem passou na Globo o filme, acho que é Encanto, acho que é o nome do filme. Não é Encanto. Encantado? Não lembro. É aquele da família Madrigal. Não lembro o nome do filme, mas eu sei que é da família Madrigal. Procurei. Encanto, isso aí, acertei. Né, tem filmes passando para as crianças também na TV aberta. Muitas pessoas hoje têm as plataformas de streaming para assistir em família um filme, curtir um momento. Mas também os jogos. Às vezes os pais podem sentar do lado dos filhos e jogar um jogo, mas que seja algo limitado e que depois sejam feitas outras coisas. Que também seja usado o jogo de tabuleiro, né, um jogo de cartas, né? Semana retrasada eu ensinei uma criança a jogar pife. Meu Deus do céu! A criança adorou jogar pife.
né? Nós temos sempre um momento mais de interação mais lúdica no consultório, que não tem um objetivo necessariamente terapêutico, mas é terapêutico pela interação. E aí ela pediu o que era aquelas cartas e eu disse, é uma carta, um tipo de carta que a gente joga, por exemplo, o pife, tu sabe jogar? Eu ensinei ela adorou. Né? Então, ensinar um jogo diferente, ensinar um jogo da tua época, uma atividade que tu fazia quando tu era criança, é um momento bem legal nas férias a gente aproveitar isso com as crianças. Com certeza, sem esquecer, como você disse, né, esse momento bacana, mas também a questão dos limites. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, porque eu acho que é um tema de muito interesse, assim. Existem, por exemplo, estudos que indicam a quantidade de tempo que uma criança poderia ficar em telas? Ou isso varia? Tem estudos, sim. Agora eu não vou saber te dizer exatamente, mas até os 2 anos e meio, se eu não me engano, é 0. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que 2 anos e meio, hoje a gente vê muitas crianças de 2 anos, 1 ano e pouco, num restaurante com uma tela na frente, né, Dani? Então, assim, eu não lembro agora de cabeça para te dizer exatamente dos 3 a tal ano, quanto tempo de tela, né? Mas vai aumentando progressivamente, sim. É uma coisa importante, tá na nossa vida, a gente usa celular e usa as telas para muita coisa, mas a gente tem que ter um uso consciente. Um uso consciente. Por que antes dos 2 anos, 2 anos e meio, não é indicado? Porque isso acaba fazendo com que a criança perca a possibilidade de se conhecer, de explorar o mundo. A criança não conhece o mundo, a criança está conhecendo o mundo. E quando tu coloca ela diante de uma tela, tu vê que muitas vezes a criança vai ficar ali, sentadinha, olhando para aquilo ali, e ela não vai estar explorando o ambiente. É muito mais fácil, tá? Botar na frente de uma tela. Porque aí a criança fica ali, quietinha, paradinha, né? Eu tô com meu bebê na barriga, então eu sei que vai ser difícil quando... Já tá se preparando. Quando for o momento, principalmente ali, 1 ano e pouquinho, quando a criança começa a caminhar bastante, explorar. Então tem que cuidar com tudo, tem que sempre estar ficando de olho. Mas... é o momento que a criança está conhecendo os seus limites, se frustrando. Agora, se ficar só diante das telas, é fácil para os pais. Mas é um problema que vai acarretar outros problemas ao longo da vida, principalmente de criatividade, de saber resolver problemas, de, enfim, interação e tudo mais. Acho que isso também faz muito parte da questão do comportamento dos pais. Eu penso, né? Eu ainda não sou mãe, enfim, mas pretendo futuramente ser. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque a gente vive com o celular. Ele é meio que uma extensão do nosso corpo, né? A gente não vai no banheiro sem o celular, a gente não desgruda dele. E daí as crianças estão ali do teu lado de férias, por exemplo, tu tá ali na praia, pode até ser na praia, mas tu tá ali mexendo no celular. A criança vai querer mexer também. Exatamente. Então, em vez de estar ali curtindo, contemplando o lugar, jogar bola, curtindo. Eu acho que vai muito disso também. Né? Vai muito disso também. A observação é uma das formas mais importantes de aprendizado, né? A modelação. A gente vê o que o outro está fazendo e a gente replica, né? Tanto que, acho que meu marido deve estar escutando aqui, né? É uma coisa que eu bato bastante na tecla. Ele usa bastante celular em momentos que não seriam muito interessantes, né? Jonathan, fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. Falei em rede municipal aqui. E como tem, né, criança a caminho, acho que mas eu penso realmente em mim também, que eu vou, né, se no futuro eu vou precisar me comportar melhor. E policiar, exatamente. Com o celular. Exatamente. Claro que em momentos de trabalho, né, eu imagino que tu, Dani, trabalha muito com o teu celular. Sim. E aí, eu também trabalho muito com o meu celular. E vai ser uma questão que eu vou ter que falar pro meu filho, a mamãe tá trabalhando um pouquinho e daqui a pouco eu já converso contigo. Então, vão ter momentos que ele vai ter que entender, associar que o meu celular é trabalho. Para uma criança é só brincadeira, né? Exatamente. O celular do pai e da mãe é trabalho. Mas aí, claro, eu vou estar falando isso e vou estar no Instagram, rolando o feed, né? Eu vou estar resolvendo alguma questão de trabalho e depois eu vou voltar a atenção para ele, fazer alguma coisa com ele e tudo mais. Então, essa parte de modelação, né, de a criança fazer o que ela vê a gente fazendo, é bem importante, sim, a gente pensar, né? Que os adultos cuidarem dos seus comportamentos para conseguir estar dando um bom exemplo e ajudando a criança naquilo que é saudável para ela. E isso da tecnologia é algo que, por exemplo, quando eu era criança, não era nada desse nível. Não era nesse nível. Era aquele celular para fazer ligação. Nem existia o WhatsApp quando eu era criança, no caso. Então é algo que a comunidade, a sociedade precisa ir aprendendo, porque veio assim tudo isso e
Exato. E até, por exemplo, na minha infância, eu lembro que eu ficava na TV de manhã, tinha TV Globinho, adorava assistir Isso. os desenhos e tal. Mas era um outro timing das coisas. A gente tinha que acordar num horário certo pra te assistir o desenho que tu queria. E aí, entre o desenho que tu queria e um outro desenho, tinha um intervalo, tinha as propagandas. E tu não tinha pular. Um telejornal de tarde que tu tinha que Exato. esperar E tu não tinha como pular aquilo ali e já ir pro teu desenho e satisfazer logo a tua vontade. Tu tinha que ser aquilo ali e era aquilo A ali. sessão da tarde era naquele horário. Lembro que eu Isso. esperava, ficava aí, vendo as exatamente. propagandas para ver qual filme ia ter. Então é um tempo diferente, né, Dani? Que hoje tá tudo muito mais rápido, mais fácil na mão das crianças. Então a gente tem que tomar mais cuidado. E lembrar que a gente viveu uma infância, eu vivi uma infância que eu brincava muito na rua. As crianças hoje não vivem essa infância. E era muito importante, é muito importante isso. É importante para criança aprender a subir numa árvore e estar em contato com a natureza, interagir com outras crianças, porque as crianças que moravam na rua comigo, na minha rua, nenhuma era minha colega de escola. Eram todos outras crianças. Conhecidos. E eu interagia com outras pessoas que não só os amigos da minha escola. Né? Então isso faz com que cria repertório, né? Brincadeiras. Nossa, eu brincava muito de carrinho de lomba, né? Quando que tu vê uma criança brincando de carrinho de lomba? Eu morava aqui entre Centro e Santa Lúcia, né? Eu morava ali e hoje a gente não vê uma criança brincando de carrinho. Mal é mal criança andando de bicicleta na Jogando rua. bola. Jogando bola. Pouco se vê. Pouco, exatamente. Então, assim, às vezes tu vai nos bairros, assim, mais retirados do centro, até tu encontra alguma criança na rua, brincando mais. Mas, se não, as crianças estão em casa. E muitas vezes com o amiguinho ou a amiguinha, né? O amiguinho celular, a amiguinha TV. Exato. Então, assim, não demonizando esses aparelhos, porque eles são bem legais e super importantes, mas a gente tem que ter um uso consciente deles. Muito bom. Eu continuaria o bate-papo aqui com a Marina Dudamossi, esqueci um sobrenome antes. Eu continuaria o bate-papo aqui por muito tempo, né? Os ouvintes até comentando aqui a situação do exemplo dos pais, né? Da importância de saber que para quem vai ser pai hoje em dia, acho que já tem que ter esse como um dos grandes desafios, que é saber lidar com a tecnologia inserida na tua vida, mas que ela não atrapalhe o desenvolvimento. Exatamente. Vamos agora nas férias usar a tecnologia de uma forma legal, assistir um filme com o filho, sentar um momento para jogar, mas que isso não seja só. As férias não sejam baseadas nisso, que a gente tenha vamos ir num rio, vamos ir numa piscina, vamos passear num parque, vamos ir numa pracinha, brincar numa pracinha, né? Que a gente tenha um momento de fazer um bolo com a criança, de colocar a criança para ajudar nas tarefas de casa, que o repertório seja maior, sejam os pais ou os cuidadores que estão com a criança nesse período de férias. Ótimas Limites, dicas. né? Limites para o uso das telas. Ótimas dicas. Muito obrigada, Marina Dudamossi. Feliz Natal, né? Feliz e um Natal. próspero ano novo para ti, para toda a tua família. Muito obrigada pela parceria. Obrigada e obrigada a todos os ouvintes por terem prestigiado esse momento. E o Saúde e Bem-Estar, sempre em nome de Vivere Clínica de Oncologia, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, e cirurgia dentista Pamela Sertori. Agora 10h30, chegou nos 20 graus a temperatura. Vamos para o intervalo e já voltamos. Tua Rádio